Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra usar nos chats das lives, comentários dos vídeos, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Recados dados e hoje nós vamos continuar com o quadro de coisas que não podem faltar na nova série de Harry Potter. Todo início de episódio desse quadro eu aviso, se você não tá sabendo, vai ter uma série de Harry Potter onde todos os livros serão adaptados. E a gente tá fazendo aqui um apanhado de coisas que não podem faltar de jeito nenhum na série, porque no filme já faltou. Cálice de Fogo já é um livro enorme, ele já é muito grande, muito diferente dos 3 primeiros. Então eu tive que ser bem seletivo aqui em relação ao que não pode faltar, porque querendo ou não, a gente sabe que talvez uma coisa ou outra acabe não sendo como é no livro ou acabe ficando de fora. Não sei, né? A gente não sabe como vai ser a série, mas a ideia deles, segundo a própria Max, no anúncio da série, era ser completamente fiel. Bom, pra mim a primeira coisa que não pode ficar de fora é o começo ali de Cálice de Fogo, onde um flashback do ano de 1943 é mostrado sobre o assassinato dos Riddle, o misterioso assassinato dos Riddle na visão dos trouxas. Os trouxas não sabem o que aconteceu, simplesmente a empregada chegou e encontrou os 3 Riddle mortos e a polícia não conseguiu determinar do que eles morreram e o jardineiro da casa, Frank Bryce, acaba sendo preso, mas depois é liberado por falta de provas. E a comunidade trouxa fica perplexa porque eles não conseguem determinar do que foi a morte, porque os 3 pareciam perfeitamente saudáveis, a não ser pelo fato de estarem mortos. Então eu acho que vai dar um clima muito legal se a série começar já nessa parte. Outra coisa que pra mim não pode ficar de fora, já no período atual ali em que a história se passa, quando o Frank Bryce vê que tem gente ali na mansão, na antiga mansão dos Riddle, né, que agora era uma mansão que não morava ninguém, mas uma família super rica tinha comprado e o Frank Bryce continuava como jardineiro, zelador ali que cuidava da casa. Então ele vê ali a luz acesa e ele vai checar. E aí tem umas coisas que eu queria muito ver como realmente é no livro. Por exemplo, o Bartol Crouch Jr. não está nesse momento, somente está o Rabicho e o Voldemort naquele formato, naquele corpo rudimentar dele, e eles estão falando sobre o sequestro do Harry, sobre o plano de sequestrar o Harry. E aí do lado de fora o Frank Bryce ouve isso e a Nagini chega, fala, né, que tem um trouxa ali do lado de fora, e aí o Voldemort convida ele pra entrar, e o Frank Bryce fica enfrentando ele, falando pra ele virar, pra ele se mostrar, que ele ia chamar a polícia, e o Voldemort tá na poltrona, e a poltrona é de costas pro Frank Bryce, ele não tá vendo a aparência do Voldemort ali. E mesmo com medo, ele enfrenta o Voldemort antes de ser morto, então eu queria ver isso também, porque o Frank Bryce, ele era um veterano de guerra, né, então seria muito legal ver isso. Esse acontecimento todo aparece como um sonho pro Harry, né, e aí ele acorda do pesadelo, só que ele acorda na Rua dos Alfeneiros, ele acorda com a cicatriz doendo, e aí ele considera escrever pros seus amigos, né, pro Ron e pra Hermione, ele considera escrever até pro Dumbledore, mas acaba decidindo que ia escrever pro Sirius, e na carta ele não menciona o sonho, ele só menciona a cicatriz doendo. Uma coisa que eu acho que também não pode ficar de fora, o Harry usa muito a artimanha do seu padrinho ser um fugitivo perigoso, considerado um assassino no mundo bruxo, e ele usa isso pra intimidar o tio Walter, ele usa isso como chantagem com o Walter, pra tornar a vida dele ali menos difícil com os Dursley. E aí a Molly manda uma carta cheia de selos, com selos completamente exagerados, que o Walter fica muito bravo, e ela manda pelo correio trouxa mesmo, convidando o Harry pra ir à Copa Mundial de Quadribol, que se estivesse tudo bem, os Weasley iriam lá buscar na casa dos Dursley e tal. E aí o Harry usa como chantagem o fato do Sirius ser um fugitivo perigoso, pro tio dele deixar ele ir à Copa, que o padrinho dele não ia gostar nada de saber que ele não tava feliz e tal. Então eu queria muito ver esse lado do Harry mais afrontoso, mais debochado, porque infelizmente nos filmes a personalidade do Harry foi completamente ofuscada ali, né? Nos livros ele é um personagem atrevido, ousado, sabe? Então eu gostaria muito de ver isso. Quando os Weasley chegam na Rua dos Alfeneiros, eles vão pela rede de Flu. O Arthur liga ali a lareira dos Dursley à rede de Flu pelo Ministério da Magia, só que a lareira dos Dursley
é uma lareira elétrica. Eles substituíram, eles fecharam a lareira ali com uma lareira elétrica e tal. Então quando eles chegam, eles destroem tudo, explodem a lareira. É uma confusão, os Dursley ficam desesperados e eu quero muito, muito ver essa cena, muito. Inclusive, na hora de ir embora, o Fred e o George deixam cair um caramelo incha-língua de propósito pro Duda pegar, e aí o Duda pega realmente, dá um grande problema, e o Arthur fica furioso com o Fred e com o George, falando que ele iria atrapalhar a relação entre trouxas e bruxos, e aí o Fred e o George defendem, dizendo que eles só estavam se vingando pelo Harry, porque o Duda tornava a vida do Harry um inferno. Enfim, eu queria muito ver isso na série. Quando o Harry chega na toca, os Weasley mais velhos estão ali, o Gui e o Carlinhos, que ele não conhecia ainda. E é ali que eles se apresentam e tal. Mas só que antes deles terem chance de conversar alguma coisa ali, o Arthur Weasley volta da casa dos Dursley, porque ele ficou pra conseguir reverter o feitiço ali no Duda e consertar a lareira e tudo. E acaba dando bronca no Fred e no George, e eles não conseguem conversar ali num primeiro momento. Outra coisa que não pode faltar, os primórdios da genialidade Weasley, porque a senhora Weasley tá furiosa com os produtos que o Fred e o George estavam fazendo, porque queria que eles seguissem uma carreira no Ministério da Magia, só que eles não queriam isso. Ela tinha confiscado um monte de artefatos deles, e isso é uma coisa legal que acontece na história que eu queria muito ver. O Harry fica ali um tempo, né, na toca antes da Copa Mundial de Quadribol, e aí durante um jantar eles conversam muito sobre a Copa Mundial, sobre o paradeiro de Sirius Black, porque ali eles não sabem, né, os únicos que sabem é o Harry, o Ron, a Hermione, o resto não sabe. Então eles conversam sobre o paradeiro do Sirius, onde será que ele tava, conversam sobre uma bruxa que tinha desaparecido, que era do Ministério da Magia, a Berta Jorkins, e o Percy Weasley, que tava trabalhando ali com o Ministério, fala sobre um evento ultra secreto que ia ter em Hogwarts após a Copa Mundial de Quadribol. Então todas essas coisinhas são importantes ali, pelo menos o mais importante é a menção da Berta Jorkins. Ela é uma chave importantíssima na história de Cálice de Fogo, e ela foi completamente cortada dos filmes, né? E outra coisa que eu quero muito que tenha na série, que não teve no filme, é o Amos Diggory, o pai do Cedrico, sendo extremamente insuportável, se gabando do filho constantemente, deixando até o Cedrico constrangido. Ele vive colocando o Cedrico numa competição ali involuntária com o Harry, e aí ele fica falando que o Cedrico derrotou o Harry no quadribol no ano anterior e tal. Então o Cedrico fica constrangido, ele não quer aquilo, e aí eu queria muito ver isso. Outra coisa que pra mim é muito importante, não pode faltar, a magnitude da Copa Mundial de Quadribol. Cara, eles chegam ali no acampamento, eles veem várias coisas, eles veem famílias bruxas, sabe? Crianças brincando com varinha que pegou do pai escondida, bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades reunidos ali. Então eu queria muito ver isso, e não é uma bagunça como é no filme que mostra ali todo mundo usando magia, voando. Não é, eles têm que fazer check-in pra entrar, tem todo um esquema que eu queria ver ali, porque é um esquema que mostra a estrutura do mundo bruxo pra esses eventos, e que gera algumas dúvidas pra pessoas que não leram os livros, o que aparece nos filmes, sabe? Tipo um evento daquele tamanho, a céu aberto, com magia acontecendo, sendo que os bruxos vivem escondidos. Então é muito legal ver como eles se comportam nesse caso, e eu queria ver como realmente é no livro nessa série, né? Queria que a série mostrasse isso. Tem alguns personagens ali, por exemplo, o Harry encontra o Simas, o Dino. O Simas tá com a mãe dele, eles são irlandeses, né? Então torcendo fervorosamente ali pra Irlanda. O Harry encontra o Olivia Wood, que agora tava jogando quadribol profissional num time reserva ali, mas tava seguindo carreira que ele sempre quis fazer. Então essas coisas eu queria ver. Os Weasley mais velhos vão pra Copa Mundial de Quadribol depois, né? Porque eles vão aparatando mesmo. E aí quando eles estão almoçando, um personagem é apresentado, que é o Ludo Bagman, e ele é muito importante na história, ele tem uma relevância grande na história, mas quem não leu os livros não sabe quem é Ludo Bagman, ou até pode saber, né? Mas quem só assistiu os filmes, quem não se aprofunda tanto, não faz ideia de quem é Ludo Bagman. E ele é o chefe do departamento de jogos e esportes mágicos. Ele é o cara que arrumou os ingressos pros Weasley estarem ali. Porque, ora, os Weasley não têm uma condição financeira tão grande. Como que eles estão na Copa Mundial, já que os ingressos são caros e tal? Então foi o Ludo que arrumou os ingressos, e ele também vai ser o juiz aí do torneio Tribruxo. Então ele é muito importante. E o Arthur também pergunta ali durante o almoço sobre a Berta Jorkins, se eles já tinham alguma noção de onde ela tava, o que aconteceu com ela. O nome vem surgindo várias vezes, é importante. Uma coisa que também tem que ser como é no livro: o Harry e os Weasley ficam no camarote de honra do ministro
da Magia, ao lado da família Malfoy. E isso eu queria muito ver como é, porque tem várias provocações ali dos Malfoy e eles meio que se controlam justamente por estarem na presença do Ministro da Magia. Então eles tentam ficar contidos ali, não deixar as diferenças aflorarem tanto o clima, sabe? Mas fica perceptível que não tem como. E também acontece a primeira aparição da Narcisa. Outra coisa que acontece nessa cena, que eu quero muito que aconteça na série, é o Harry conhecendo a Winky, a elfo doméstico que também foi cortada ali completamente do filme e que tem importância pra caramba na história. Nesse momento ela tá guardando um lugar pro Bartol Crouch Sr. e ela tá tremendo de medo ali porque ela tem medo de altura e o Harry acaba conhecendo, trocando algumas palavras com ela, enfim. Mas quem tava ali no lugar supostamente vazio era o Bartol Crouch Jr., que estava sob a maldição Impérios do seu próprio pai e na capa de invisibilidade. Agora, uma coisa que eu queria muito ter visto no filme e não apareceu, não, pelo menos não como é no livro, são os mascotes da Copa Mundial de Quadribol. No filme tem aqueles fogos, né, de um Leprechaun e tal, e os búlgaros chegam e destroem. Mas no livro, né, acontece diferente. Os Leprechauns saem distribuindo ouro pra plateia, né? Eles jogam ouro e é um ouro falso que depois desaparece e tal, não tem valor. E também aparecem as Veela, que são as mascotes do time da Bulgária, da seleção da Bulgária, que são seres que apresentam a aparência de lindas mulheres que fazem danças que deixam os homens completamente hipnotizados, ou todo mundo que se atraia por mulher, no caso. Elas, quando irritadas, se transformam em algo parecido com arpias. Elas têm um bico e soltam bolas de fogo e sai asas das costas delas, e eu queria muito ver isso, porque, inclusive, rola uma briga entre os mascotes, porque as Veela ficam irritadas com o tanto de pênalti que a Irlanda tinha ganhado ali da Bulgária, e aí elas ficam bravas, se transformam nessas arpias, coisas parecidas com arpias, né, e começam a tretar com os Leprechauns e são expulsas. Eu quero muito ver isso, cara. Deve ser insano. Porque é a oportunidade de conhecer outros seres do mundo mágico, né? Porque o jeito que foi colocado ali no filme parece só um fogos de artifício ali. Aquilo não é um ser mágico propriamente dito. Era só um fogos de artifício representando um ser mágico. Então é a oportunidade da gente conhecer mais coisas, sabe? Então eu quero que na série isso seja mostrado. Como sempre, o Draco Malfoy é um babaca, né? Então eu queria muito ver ele sendo mais babaca, porque quando os Comensais da Morte atacam ali, o Sr. Weasley e os filhos mais velhos vão combater os Comensais, né? E o Harry, o Ron, a Hermione, o Fred, o George e a Gina correm pra floresta ali, vão ficar ali na floresta abrigados junto com as outras pessoas. E então o Draco chega debochando, falando que era pra eles tomarem cuidado, principalmente a Granger, porque eles estavam atrás dos sangues ruins, que ela ia ficar pendurada com a calcinha à mostra, sabe? E ia ser engraçado. Então, cara, quero que isso tenha, porque eu quero que os personagens sejam mais explorados como eles realmente são. Porque se os personagens forem realmente explorados como eles realmente são, vai ter momento que a gente vai ficar com raiva do próprio Harry, do Ron, da Hermione, sabe? Coisas que não acontecem tanto nos filmes. E também pra tirar um pouco essa imagem romantizada que alguns personagens têm de Harry Potter, não que eles não tiveram redenção, ou que isso não seja considerável, claro que é, mas tem gente que só vê os filmes e romantiza pra caramba personagens que tiveram comportamentos extremamente cruéis e babacas. Então, assim, a redenção acaba não tendo o peso que ela realmente precisa ter, sabe? Então eu acho que os personagens têm que ser melhor explorados nesse sentido, a personalidade deles, como eles são. Nesse momento que eles estão fugindo ali, pra mim é outra coisa que não pode faltar, o Harry percebe que ele tá sem varinha, a varinha dele sumiu, e aí de repente eles escutam o encantamento Mos Moldri e a marca negra aparece no céu, os funcionários do Ministério da Magia chegam lançando feitiço pra tudo que é lado, e aí quando eles vão ver ali ao redor, a Winky, a elfo doméstico, tá com a varinha do Harry na mão e desmaiada, porque ela tinha sido atingida por um dos feitiços. E aí quando eles foram verificar a varinha do Harry, justamente a marca negra tinha sido lançado da varinha dele. E aí a Winky é demitida pelo Bartol Crouch Sr. no mesmo momento. E isso causa ali uma revolta na Hermione, que começa a surgir nela, começa a nascer nela ali a vontade de fazer a justiça social com os elfos domésticos. E isso é muito legal de ver. E não tem na história. Simplesmente no filme cortaram. A Winky foi completamente cortada. Então pra mim tem que ter. Isso é importante demais que isso seja mostrado. Inclusive também tem uma parte que precisa ter, porque muita gente fala que essa galera que gosta de cancelar Harry Potter, né, fica falando que a J.K. Rowling ela romantiza a escravidão, porque os elfos gostam de ser escravos. Quem tem esse pensamento parece uma
ameba, sinceramente, só fica repetindo o que os outros falam, porque, cara, a saga nos oferece a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico sobre as coisas. A questão dos elfos é justamente isso, tanto que a Hermione xinga o Ron, briga com ele, falando que era por pessoas como ele, que defendiam aquele sistema, que aquela opressão nojenta acontecia com os elfos, justamente porque o mundo bruxo, os bruxos não são perfeitos, eles são pessoas com preconceitos, mesmo os bruxos que não seguem ideologia puro sangue, eles ainda são preconceituosos com outros seres, como elfos domésticos, duendes e tal, e eu quero muito que isso seja mostrado na série, porque é muito importante no livro, muito importante, porque é aí que a Hermione acaba fundando também o FALE, que é o Fundo de Apoio e Libertação dos Elfos Domésticos, porque essa é uma luta dela que vai se estendendo, e isso é muito importante. Passada a Copa Mundial de Quadribol, eles estão lá na toca na manhã seguinte, e pra mim, uma coisa que não pode faltar é o Amos Diggory aparecendo na lareira, comunicando que havia acontecido um escândalo ali, um acidente envolvendo magia na casa do Alastor Moody, o Auror, a primeira vez que ele é citado, né, o Alastor Moody é citado ali, e o Arthur Weasley acaba indo até o local, e o Arthur tem tudo a ver, porque ele é da seção do controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, ele justamente investiga artefatos trouxas que foram enfeitiçados, e aí ele vai lá ver essa questão das latas de lixo, vai ver o lance do Alastor, e é quando o Alastor Moody é sequestrado, então isso daí é importante, tem que ter na série. Outra coisa que pra mim não pode faltar, nem é tão importante assim, mas eu gosto muito desses personagens, são os irmãos Creevey, o Colin Creevey e o Dennis Creevey. O Dennis chega no 4º ano e aí ele tá todo feliz, empolgado, ele é selecionado para a Grifinória, ele até conta que caiu no Lago Negro ali no barquinho quando ele tava chegando e a Lula gigante jogou ele de volta pro barquinho, então eu queria muito ver isso, porque depois eles acabam sendo importantes na armada de Dumbledore, na batalha de Hogwarts, tanto que o Colin acaba morrendo, e aí eu quero muito que eles estejam na série, porque no filme cortaram ele, né, a partir de Câmara Secreta e criaram um novo personagem que era o Nigel, que substituiu ele ali, né? Então eu queria que isso não acontecesse na série. Durante as aulas de defesa contra as artes das trevas, o falso Moody usa a maldição imperdoável nos alunos, a maldição Impérios. Ele treina os alunos a resistir à maldição Impérios, e eu quero muito ver isso. Tanto que o Harry resiste, né? O Harry é um dos poucos que consegue resistir ali, eu queria muito ver. Outra coisa que também eu quero ver, Bobaton e Durmstrang só chegam na escola um mês depois do início do ano letivo. Eles chegam em outubro, dia 30 de outubro. E diferente do que mostrou no filme, Bobaton não é uma escola feminina e Durmstrang não é uma escola masculina, elas são mistas também. Pra mim, uma coisa que não pode faltar é também a crueldade do Snape em relação aos alunos, né? Eu quero muito que isso seja explorado, como por exemplo, em uma aula de poções que os alunos da Sonserina, o Draco tá com aquele distintivo de Potterfed, e aí acaba rolando uma treta ali, feitiços são disparados e a Hermione acaba sendo atingida e os dentes dela ficam gigantes, eles vão até o peito dela mais ou menos, é o tórax dela mais ou menos, e aí quando o Snape chega, ele tira pontos da Grifinória, só da Grifinória, e aí o Ron ou o Harry mostra os dentes da Hermione, fala que ela foi atingida, e o Snape olha pra ela e fala que eles pareciam completamente normais pra ele, porque a Hermione nos livros ela é um pouquinho dentuça, né? E aí ela sai desolada chorando, vai pra ala hospitalar, enfim, queria muito ver isso. Garrick Ollivander, ou Olivaras em português, né? Vai pra Hogwarts pra examinar a varinha, né? Pra examinar as varinhas dos campeões tribruxo. No capítulo que chama lá Pesagem de Varinhas, ele acaba verificando se tá tudo certo, se as varinhas não foram adulteradas, se está tudo dentro dos conformes ali com as varinhas dos campeões pra que eles pudessem realizar as tarefas. Eu quero muito ver isso. Muito, muito mesmo. Por quê? Por que eu quero ver isso? Aleatoriamente? Não. Porque a varinha tem um contexto muito importante nesse livro. Justamente pelo fato da varinha do Harry e do Voldemort serem varinhas gêmeas e acontecer o que acontece lá no cemitério do Prior Incantatem. Então é importante que o Ollivander apareça ali, porque eles têm um certo diálogo sobre isso. Não sobre as varinhas serem gêmeas, mas sobre o núcleo da varinha, enfim. Pra mim também não pode faltar o Harry treinando o feitiço Accio como um maluco, uma semana ali, doido, e antes da primeira tarefa ele até 2 da manhã treinando, porque simplesmente no filme ele chega lá e faz o feitiço e a vassoura vem, mas tem todo um treinamento, e eu acho importante que a série estabeleça como é difícil fazer certas magias, como precisa de um treinamento pra isso, como precisa de prática pra isso, porque torna mais verossímil, torna mais real. Embora a gente esteja falando de magia, é muito legal quando não é simplesmente só agitar a varinha, qualquer pessoa pode fazer isso, é muito fácil, sabe? Não é. Outra coisa que pra mim não pode faltar, tem alguns diálogos do Sirius ali na lareira, quando ele vai falar com o Harry na lareira, na sala comunal da Grifinória, ele fala sobre a Berta Jorkins ter desaparecido na Albânia, e que lá foi o último lugar que o Voldemort havia sido visto,
visto, né? Testemunhas relataram algo estranho que poderia ser o Voldemort. Então, eu acho importante ter isso na série. Muito importante. Pra mim, outra coisa que isso não pode ficar de fora. O Ludo Bagman oferecendo ajuda pro Harry no torneio Tribruxo, mesmo que proibido. Porque ele apostou no Harry no torneio, então ele fica em benefício próprio querendo ajudar, e o Harry nega. E depois o Harry acaba vendo ali na penseira um julgamento envolvendo o Ludo Bagman, então pra mim é importante que isso aconteça. Pra mim, um dos maiores erros do filme Cálice de Fogo foi não mostrar os outros campeões nas tarefas, não mostrar ali, pelo menos na primeira tarefa, o Cedrico enfrentando o dragão, que ele transfigura uma pedra num cachorro pra chamar a atenção do dragão. A Flare meio que hipnotiza o dragão. O Krum usa um feitiço no olho do dragão que faz ele ficar atordoado, pisa nos ovos e ele acaba perdendo ponto por isso. Então eu quero muito ver os outros campeões na tarefa, pelo menos na primeira tarefa. A gente entende, né, que no filme se passa no ponto de vista do Harry ali, então tem que ser rápido para as coisas caberem dentro do tempo do filme, né? Mas, pô, se tratando de uma série, tem tempo, então eu queria ver. Uma coisa muito legal que acontece em Cálice de Fogo é o trio ir na cozinha de Hogwarts. Hermione quer porque quer ir na cozinha de Hogwarts, porque ela descobre sobre os elfos domésticos que estão ali, então ela acaba indo lá na cozinha e eu quero muito ver isso. Lá é onde eles conversam com o Dobby, que tá trabalhando ali há uma semana, né, recebendo salário, e a Win, que tá completamente depressiva e alcoólatra, então eu quero muito ver isso. E falando em Dobby, eu acho que não pode faltar ele dando presente de Natal pro Harry, porque justamente é isso que leva depois o falso Alastor Moody usar a amizade dos dois, descobrir sobre a amizade dos dois e fazer com que o Dobby oferecesse o Gelricho pro Harry ali na segunda tarefa, porque o falso Moody tentou fazer isso dando o livro lá de herbologia pro Neville, mas não funcionou. E no filme já é isso que acontece, né? É o Neville que dá, mas no livro não é o Neville. Outra coisa que pra mim tem que ter muita ênfase na história, na série, a Rita Skeeter sendo uma completa desgracenta, porque, mano, ela faz várias matérias ridículas e tendenciosas, e ela faz uma sobre o Hagrid, falando sobre ele ser meio gigante, e aí os pais acabam mandando cartas de ódio, né, pais preconceituosos mandando cartas de ódio porque tinha um professor meio gigante. O Draco dá uma entrevista falando que não conseguia entender o que ele dizia, que às vezes ele grunhia, sabe, tipo, rosnava. Então eu quero muito ver isso, e o Hagrid acaba se afastando, não querendo dar aula, sabe? Então eu quero muito que isso aconteça, pra ver como que a Rita Skeeter é maldosa e ver como que a sociedade bruxa é também, pra gente ter mais noção disso, porque vendo os filmes a gente só fica, os bruxos são muito legais, só tem uns bruxos meio ruins ali, não, tem bastante bruxo que é, ó, eu vou te falar, que é uma gentinha. Outra coisa no livro também que acontece é a ausência do Bartol Crouch Sr. doente, e ele é um dos juízes do torneio Tribruxo, né, e aí ele acaba se ausentando e o Percy assume o seu lugar. Porque isso do Bartol Crouch ausente acaba sendo importante, porque depois do Harry sair do campo de quadribol, onde o Ludo Bagman falava sobre a terceira tarefa, o Krum chama ele de canto pra conversar sobre a Hermione, perguntar o que o Harry tinha com ela, porque ele tava com um pouco de ciúme, e o Harry tá ali falando com ele que não tinha nada a ver, que eles eram amigos, e o Bartol Crouch chega todo atordoado, pedindo pra chamar o Dumbledore, que tinha coisa a ver com Voldemort, enfim. E aí o Harry vai atrás do Dumbledore, só que quando ele volta, o Bartol Crouch Sr. desapareceu, e o Krum tá ali desmaiado no chão. Então isso é muito importante, muito importante. Porque no filme só mostram ele morto lá, né? Mas não, ele é dado como desaparecido. Outra coisa também que não pode faltar pra mim, o Harry vendo o nome do Bartol Crouch no mapa do Maroto, ele estando ausente, e aí ele vai no estoque do Snape. E aí ele acha isso meio suspeito e tal, ele tá sob a capa de invisibilidade, só que ele acaba prendendo o pé no degrau ali da escadaria da Grifinória, e o ovo de ouro que tá na mão dele acaba caindo, e o Pirraça vê, isso atrai o Filch, dá uma confusão do caramba, e aí o falso Moody chega, vê através do olho mágico que o Harry tava embaixo da capa, o Harry fica acenando pra ele ali, né, que ele tava ali, que o ovo era dele, senão ia dar uma encrenca muito grande pra ele. E então, nesse momento, ele fala sobre ter visto ali o Bartol Crouch e tal, que no caso era o Bartol Crouch Jr., porque o nome no mapa do Maroto não diferenciava Bartol Crouch Sr. ou Bartol Crouch Jr., só ficava lá Bartol Crouch. E aí, mesmo sob efeito da poção polissuco, o mapa mostrava o nome real da pessoa. E pô, esse é um momento importantíssimo, e aí o falso Moody pega emprestado o mapa com o Harry. Outra coisa que não pode faltar, eu mencionei brevemente ali do Dobby, né, da relação do Dobby com o Harry,
Harry e o Dobby dando o Gelrish pro Harry. Isso não pode faltar pra mim. O Harry dorme ali na biblioteca sem saber o que fazer, sem saber como ele vai participar da segunda tarefa. E então, faltando 10 minutos, o Dobby chega ali, acorda ele com o Gelrish e ele acaba indo correndo lá pra realizar a tarefa, de capa mesmo, com as vestes de Hogwarts, assim, sem nenhuma veste especial pra mergulho, coisa do tipo. E aí todo mundo achava que ele tinha desistido e ele chega a milhão correndo, come o Gelrish, enfia a cara na água assim e começa a participar da tarefa. Então eu quero muito ver como ela realmente foi. Na segunda tarefa também, embaixo do lago ali submerso, o Harry ameaça os sereianos, quando eles impedem ele de salvar a segunda refém, já que a Fleur não aparecia. E aí o Harry faz sinal que ia contar até 3 pra eles saírem da frente apontando a varinha, e eles entendem e saem realmente, sabe? E aí a chefe dos sereianos, ela vai até a superfície e conta pro Dumbledore em sereiaco, que é o idioma deles, e o Dumbledore entende o que o Harry tinha feito, e por isso que o Harry ganha os pontos extras ali e fica ali meio que em segundo lugar e empata em pontos com o Cedrico Diggory. Eu queria muito ver isso, cara, muito do jeito que foi. Outra coisa pra mim que não pode faltar, cara, eles encontrando o Sirius em Hogsmeade, na caverna. O Sirius fica sob a forma animago, ele volta pra Grã-Bretanha pelos acontecimentos ali, né? E aí ele se esconde em uma caverna em Hogsmeade com o Bicuço e o trio vai lá visitá-lo e eles conversam sobre algumas coisas importantes, como por exemplo o Sirius contando sobre o Bartol Crouch Sr. ter sido o cara que prendeu ele sem direito a julgamento, que ele era o favorito pra Ministro da Magia e só não foi porque teve um escândalo na família dele, do filho dele ter sido apanhado com comensais da morte e depois o filho ser mandado pra Azkaban num julgamento tipo teatral que ele fez e espetacular ali pras pessoas verem que ele tava punindo o próprio filho, e aí ele passou a ser considerado um pai não tão presente, não tão bom, já que o filho se tornou um comensal da morte e isso destruiu a carreira dele. Então eu queria muito ver isso, né? E aí o Sirius fala que o Bartol Crouch Jr. morreu pouco depois de um ano em Azkaban e tal, então eu quero muito ver isso. Outra parte que pra mim não pode faltar é o Snape humilhando a Hermione na aula de poções, quando ele leu o artigo da Rita Skeeter em voz alta, falando que ela estava falsificando poções do amor e dando poções do amor pro Harry, pro Krum, enfim, porque ela queria estar com alguém famoso. E aí o Snape lê isso na aula, cara, tipo, de sacanagem mesmo, sabe? Então ela fica super constrangida. Eu quero ver esses momentos do Snape. Porque, olha, eu tenho as minhas suspeitas que se a série for realmente fiel e os personagens serem como eles realmente são nos livros, eu não sei se vai ter tanta gente amando o Snape do jeito que ama, não, porque tem muita gente que ama ele só pelos filmes. Você pode falar o que você quiser, mas o filme dá uma romantizada legal no Snape. Uma coisa que acontece também que acaba sendo importante pro futuro ali do que vai acontecer no livro é o Harry desmaiando na aula de adivinhação. Ele acaba desmaiando e tendo um pesadelo envolvendo Voldemort e tal, e ele acorda com a cicatriz doendo, dá um grito, e isso acaba virando uma matéria do Profeta Diário e totalmente sensacionalista, falando que o Harry parecia querer se chamar atenção, toda atenção pra ele, com o lance da cicatriz, e aí só fazendo completamente a imagem negativa do Harry ali, e isso iria custar um preço muito alto em seguida, muito alto. Na sala do Dumbledore, o Harry tem acesso a não só o julgamento do Karkaroff, como é mostrado no filme, mas também ao julgamento do Bartol Crouch Jr., da Bellatrix e do Rodolfo e Rabastan Lestrange, justamente sobre o acontecimento ali deles terem capturado e torturado os Longbottom até a insanidade, e também tem o julgamento do Ludo Bagman, o que faz o Harry ficar demais desconfiado ali, mas aí o Dumbledore fala que realmente ele não tinha cometido crime nenhum intencionalmente, que ele tinha passado informações para comensais da morte, mas nem sabia que eram comensais da morte, enfim, que era mais uma troca de favores porque ele queria cargo no ministério, e aí tem todo esse lance e eu queria muito ver isso, porque as suspeitas do Harry com o Ludo Bagman aumentam consideravelmente, porque até então o Harry não sabe quem colocou o nome dele no Cálice de Fogo, ele sabe que ele não colocou, mas que alguém colocou. Antes da terceira tarefa, as famílias dos campeões vão até Hogwarts pra passar uma tarde com eles, almoçar e tal, e aí quem aparece ali é o Guy Weasley e a Molly, que vão fazer a companhia pro Harry, passeiam com ele pelo castelo e tal, e aí eles têm algumas conversas, é muito legal, e é nesse momento que o Guy acaba conhecendo a Fleur, e aí eles meio que trocam olhares e tal, então queria ver esse momento também. O Fudge assume como juiz, né, no lugar do Bartol Crouch Sr. e no lugar do Percy, que acaba sendo levado pra interrogatório, porque ele acaba ficando como suspeito ali por repassar as informações do Bartol Crouch Sr. e ter alguma coisa errada ali, né, as informações que ele tava passando, se realmente eram do Bartol Crouch Sr., porque o Percy não fazia ideia de que o Bartol Crouch estava enfeitiçado, né? E pra mim, no labirinto,
o labirinto no filme, ele é assim, cara, tudo bem, no filme a proposta foi aquela, mas pra mim não serve, cara. No labirinto, o Harry enfrenta a Esfinge, ele enfrenta a Cromântula, ele enfrenta bicho-papão em formato de dementador, ele enfrenta o Krum sob a maldição Impérios, é ele quem enfrenta o Krum, não é o Cedrico. Ele acaba indo numa névoa que faz tudo ficar de ponta cabeça ali, e ele fica completamente assustado de dar um passo ali, mas ele realmente dá um passo e consegue sair daquilo. Então eu queria muito ver essas coisas do labirinto, principalmente a parte da Esfinge, cara. Principalmente a parte do enigma da Esfinge. Eu queria muito ver isso. Já no cemitério, bom, a cena do cemitério de Cálice de Fogo do filme, pra mim, é uma das melhores cenas de todos os filmes. Eu realmente não tenho o que reclamar dela. Mas na série, eu gostaria muito que alguns diálogos do Voldemort estivessem presentes, como ele falando sobre como ele conseguiu chegar até ali, porque o Voldemort, ele tem essa arrogância, ele quer que os feitos dele sejam notados, então isso é a grande ruína dele, né? Ele quer que os feitos dele sejam importantes e notados, e aí ele fala que conseguiu chegar onde bruxo nenhum chegou em questão à imortalidade, e aí ele fala sobre a Berta Jorkins, então tem várias coisas que ele fala ali nesse momento, no cemitério, que são importantes pra história, que geram várias dúvidas pra quem não assistiu os filmes, então gostaria muito de ver. Outra coisa que acontece no duelo entre o Harry e o Voldemort é que o Harry resiste à maldição Impérios. Eu quero muito ver isso também, cara. Porra, vai ser incrível ver isso. E pra mim, o maior pecado que aconteceu no filme, né, é o Bartol Crouch Jr. não contando como ele chegou até ali. Porque aparentemente ele tava morto, né? Só que aí ele conta toda a história de como ele fugiu de Azkaban. E agora, imagina na série ele contando como ele fugiu de Azkaban e isso sendo mostrado num flashback, tipo a mãe dele lá trocando de lugar com ele mostrando o interior de Azkaban, ele fugindo. Nossa, mano, isso precisa acontecer, tá ligado? Isso precisa acontecer. Por favor, gente, Warner, meu Deus do céu, faça isso. Outra coisa também que eu acho que precisa acontecer é a conversa do Dumbledore e do Harry. O Dumbledore levando o Harry pro escritório, e aí o Harry encontrando o Sirius lá no escritório, e o Dumbledore perguntando exatamente o que aconteceu, e o olhar de triunfo do Dumbledore quando o Harry conta sobre o Voldemort ter usado o seu sangue, porque ali é um momento que dá uma virada no jogo completamente, porque até o momento o Dumbledore sabia que o Harry uma hora teria que morrer nas mãos do Voldemort, mas ali ele vê a chance do Harry sobreviver, por isso ele tem um olhar de triunfo. Então isso eu gostaria de ver, isso é importante na série. Tem que aparecer, porque tem gente até hoje que acha que o Harry sobreviveu porque ele tava com a Pedra da Ressurreição na mão. E o Dementador sugando a alma do Bartol Crouch Jr. Eu quero muito ver isso, cara. Tipo, a gente nunca viu um Dementador sugando realmente. A gente quase viu em Prisioneiro de Azkaban, né? O Sirius ali, quase a alma dele sendo sugada. Mas eu quero muito ver isso acontecer, cara. E isso acontece e dá uma grande confusão ali, porque o Fudge chega no castelo com um Dementador, e na hora que o Dementador vê o Bartol Crouch Jr., ele vai lá e suga a alma dele, tirando qualquer possibilidade do Bartol Crouch Jr. testemunhar ali sobre o que realmente aconteceu e confirmar o que o Harry tava falando. Outra coisa que também não pode faltar em decorrência a esse fato anterior é o Dumbledore completamente bravo com o Fudge, e o Fudge falando que o Dumbledore tava maluco, que ele não podia tirar os Dementadores de Azkaban. O Dumbledore fala pra ele tirar os Dementadores, que o Voldemort tinha retornado, e o Fudge fala que não tinha retornado nada, e aí começa a se formar o cenário de Ordem da Fênix ali, onde o Harry e o Dumbledore são desacreditados, e o Fudge, junto com o Profeta Diário, faz de tudo pra colocar o Harry como mentiroso e o Dumbledore como mentiroso. Isso é importante acontecer na série. Outra coisa que também é importante é o Fudge desmentindo o Harry, falando que o Harry queria chamar atenção, que o Dumbledore dava muita confiança pra ele, que essa história de cicatriz doendo era mentira pra chamar atenção, que ele era um ofidioglota, que não podia confiar nele. Nossa, essa parte dá um ódio do Fudge. Eu quero muito ver isso. E aí, o Snape, nesse momento também, outra coisa que não pode faltar, ele mostra a marca negra e, mano, a galera fica tipo assim, what the fuck, tá ligado? Ele mostra a marca negra ali, e aí, tipo, a marca negra bem viva, e ele fala, ó, a marca negra queimou essa noite, que é o que acontece quando o Voldemort chama os seus seguidores, né, como ele chamava seus seguidores. Então ele mostra ali, e cara, essa cena é chocante demais, é muito chocante, eu quero muito vê-la, muito. E outra coisa que, nossa, nesse momento, o final de Cálice de Fogo, ele é muito apoteótico, assim, né, tipo, tudo vai acontecendo, o Dumbledore começa a delegar as funções pras pessoas que estão ali, que é de confiança, fala pro Gui ir falar com o pai dele, eles iam precisar de contatos dentro do ministério, e aí ele começa a passar as funções pras pessoas e tal, e aí tem um momento muito
muito importante que eu quero muito ver. O Sirius Black tá ali na forma de cachorro, né? A Madame Pomfrey até fala, meu Deus, esse cachorro aqui na ala hospitalar, que bagunça. E aí o Dumbledore fala, não, ele é super manso, ele é treinado e tal. E aí ele fala, depois que a maioria das pessoas saem, ele fala pro Sirius se revelar. E aí o Snape fica, tipo, perplexo que é o Sirius ali. E aí o Dumbledore fala que era pra eles deixarem o passado pra trás, que ali naquele momento eles estavam do mesmo lado, lutando pela mesma causa, e eles apertam as mãos. E, cara, eu queria muito ver esse momento da galera vendo o Sirius, porque, né, de Prisioneiro de Azkaban, o Sirius já aparece em Ordem da Fênix ali, e todo mundo simplesmente de boa, o Sirius. Tranquilo. Não é como se ele tivesse foragido de Azkaban, mas a sociedade inteira, além do Dumbledore, o Harry, o Rony e a Hermione, soubessem que ele era inocente, sabe? Tipo, então eu quero muito ver isso. Outra coisa que não pode faltar é o Harry dando o prêmio de 1000 galeões aos gêmeos, porque é assim que eles conseguem abrir a loja Genialidades Weasley, já que eles tinham tomado um calote do Ludo Bagman, que eles tinham apostado com ele ali na Copa Mundial. Eles até tentam chantagear o Bagman ao longo da história, não conseguem. E aí o Harry entrega o prêmio pra eles, porque o Harry não queria o prêmio, e dá pra eles o prêmio e eles conseguem abrir a Genialidades Weasley assim. O Profeta Diário não noticia a morte do Cedrico como ela realmente acontece, não noticia o retorno do Voldemort, então eles só noticiam assim, tipo, uma tragédia no torneio Tribruxo, nem é primeira capa nem nada do tipo, é uma coisinha ali meio escondida no jornal, e cara, isso é muita sacanagem ali, as coisas já começam a ficar muito ruins nessa hora no final do livro. Também não pode faltar Rita Skeeter revelada como Animago, que a Hermione suspeita de como ela tava conseguindo as matérias que ela tava fazendo, já que ela tinha sido banida de Hogwarts, e aí ela começa a investigar, juntar ali as informações e consegue capturar a Rita Skeeter, coloca ela num frasco enfeitiçado, e isso é muito importante porque no livro seguinte, ela acaba usando a Rita Skeeter, né? Claro, ela liberta depois a Rita Skeeter, mas fala que se a Rita Skeeter continuasse aprontando, ela ia revelar que ela era um animago ilegal, e aí a Rita Skeeter acaba ficando, né, na mão da Hermione de certa forma. Então, no ano seguinte, a Rita Skeeter entrevista o Harry e tem uma matéria que vai pro Pasquim, onde ele conta toda a verdade do que aconteceu, já que o Profeta Diário estava manipulado. Então é importante que isso aconteça. E por último, mas não menos importante, pra mim uma coisa que não pode faltar é o Draco, o Crabbe e o Goyle tomando um pau no Expresso de Hogwarts, porque ele vai lá zombar, né, o Draco vai lá zombar sobre o retorno do Voldemort, falando que era bom eles tomarem cuidado, porque agora o Lorde das Trevas retornou, e aí os sangues ruins e defensores dos sangues ruins iriam pagar, e o Cedrico tinha sido o primeiro a pagar. E só que nesse momento que ele cita o Cedrico, mano, todo mundo lança feitiço nele ao mesmo tempo. E aí brotam uns furúnculos com tentáculos da cara deles, porque, tipo, o Harry usa Tarantalegra e o Fred usa o furúnculos, e aí mistura o feitiço e dá um ruim tremendo. Então eu quero muito ver isso acontecer, porque, cara, toda vez que o Draco tem o que ele merece como resposta, não foi mostrado nos filmes. Então eu queria muito que isso acontecesse. Então é isso, pra mim, essas são as coisas que não podem faltar na série, na 4ª temporada da série, que vai retratar Cálice de Fogo. Claro que eu deixei algumas coisas de fora, não consegui colocar todas, mas diz aí pra você o que não pode faltar do livro. Se você concorda, se você discorda, o campo de comentários tá aí pra gente interagir. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo, que isso é muito importante. E a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.